Bem-vindos ao canal Relatos e Contos Sobrenaturais. Se inscrevam, ativem o sininho da notificação e deixem o like. E vamos para o terror. Boa noite, meu nome é Emerson Gomes e já escrevi relatos para o seu canal. Como eu gosto muito do trabalho que vocês fazem aqui no Rio de Janeiro, em especial na cidade de Volta Redonda, antes de começar o relato, gostaria de mandar um abraço para todos que comentam no vídeo, em especial Leia, Lucas Gomes, Kai Santos, Roque Gério, Samira e Eloami. O relato que irei contar foi me enviado por Pedro e sua esposa Laura. Eles são os mesmos que foram assombrados pelo lobisomem em Mimoso do Sul. Contarei os fatos conforme eles me contaram. Assim que eu e Laura nos casamos, recebi uma oferta de emprego para trabalhar em Dakota do Norte, nos Estados Unidos, e viver no condado de Devils Lake. Nos mudamos para esse grandioso país em 1998, e no ano seguinte nasceu nosso filho primogênito, Eric Miguel. Como já era formado em engenharia mecânica, o pessoal da Peterbilt Trucks me transferiram para o interior com a função de assumir a gerência do local, mas nunca havia passado pela minha cabeça que o pesadelo estaria de volta. Assim que chegamos em Devils Lake, fomos morar em um pequeno povoado no interior, uma cidadezinha típica dos filmes norte-americanos, com paisagem rural e cercada por uma bela floresta. Nos primeiros dias, tivemos que nos adaptar à cultura local, pois como somos brasileiros, tudo foi estranho no começo. Algum tempo depois, fomos morar em uma pequena parte da cidade que ficava próximo da floresta, e um vizinho nosso, por nome de Joey, disse que o lugar era estranho durante a noite, e os habitantes que ali viviam evitavam ficar até tarde nas ruas. Nas primeiras semanas, ali, em uma noite quando eu voltava para casa de táxi, durante a noite, pude perceber que as ruas estavam desertas e um clima sombrio tomava conta do lugar. Cheguei em casa, e Laura estava com a porta trancada, e me esperava na sala. Quando entrei, olhei para ela. Ela parecia um pouco assustada. Perguntei se algo estranho tinha acontecido, e a mesma me contou que antes das 6 horas escutou uivos e passos vindo da floresta, e foi nessa hora que ela se lembrou de tudo que havíamos passado em Mimoso no ano passado. Mesmo tendo passado pela mesma experiência, duvidei um pouco, pois achava que isso poderia ser fantasia da gravidez de minha esposa. Dei um beijo no seu rosto e subi para tomar banho. Logo depois jantamos e fomos dormir. Mas durante a madrugada, minha esposa teve pesadelos e um pouco de febre, pois havia sonhado com a mesma criatura que invadira a casa de Reinan. No dia seguinte, pedi para a senhora Carla fazer companhia para ela, pois tive medo de deixar Laura sozinha em casa. Nesse dia, eu chegaria em casa mais tarde, pois os executivos da empresa fizeram uma reunião de emergência. Liguei para casa, avisando que chegaria tarde, e Laura ficou preocupada. Assim que saí da empresa, já era bem tarde. Peguei um táxi e fui para casa. No meio do caminho, enquanto o motorista dirigia, senti uma energia negativa, que parecia vir da floresta perto. Cheguei em casa, paguei o táxi e fui descansar. No dia seguinte, quando me preparava para o trabalho, vejo muitos carros de polícia em direção ao bosque. Fui trabalhar e fiquei sabendo que 2 pessoas haviam sido assassinadas dentro da floresta, e seus corpos foram encontrados mutilados. Corria o boato que os 2 teriam sido atacados por ursos, mas isso logo foi descartado. No final de semana, eu e minha esposa
fomos ao centro da cidade, comprar um carro. Pois como Laura, em pouco tempo daria luz e eu já não aguentava mais ficar pagando táxi, assim que chegamos na concessionária, os carros eram baratos. Comprei um Plymouth Valiant 1974. No dia seguinte, passei a ir para o serviço de carro e voltar sempre no final da tarde. Pouco tempo depois, Laura deu à luz ao nosso filho Eric, e por ter nascido prematuro, ela teria que ficar no hospital por alguns dias. Certa noite, eu voltando para a casa do trabalho, no meio do caminho, o pneu do carro furou e tive que parar naquela estrada escura, perto da floresta. Desci do carro e fui trocar o pneu furado. Enquanto eu trocava o pneu, tive uma sensação muito ruim. Por um momento, escutei um barulho vindo de dentro da mata e gritos de uma pessoa pedindo socorro. Eu pensei em entrar na floresta, mas uma voz dentro de mim me dizia para mim não ir. Troquei o pneu e entrei no carro e fui embora daquele lugar. Quando eu estava saindo dali, olhei pelo retrovisor e vi uma criatura muito parecida com a que nos atacou no sítio de Reinan. Só que essa criatura tinha uma altura muito maior, suas orelhas eram muito pontudas, suas pernas pareciam quebradas. Com seus joelhos para trás, aquele monstro tinha olhos amarelos. Acelerei o carro e o monstro ficou de quatro, se preparando para correr. Mas não avistei mais ele no retrovisor. Alguns dias depois, fui buscar Laura e Eric no hospital. Mas quando eu cheguei em casa, fui conversar com Joey sobre o acontecido. E o próprio me relatou que um dos filhos do casal, Camel Lucy, foi perseguido na noite passada por uma criatura aterrorizante enquanto pescava na floresta durante a noite. Ele me disse que o rapaz só se salvou porque pulou no lago e gritou por socorro a noite inteira. No dia seguinte, Joey me chamou para irmos visitar um homem por nome de Zack. Ao chegar na sua casa, fomos muito bem recebidos, pois este morava com sua esposa e filhos, já no final da cidade. Ficamos por ali, conversando o dia inteiro, até que o dono da casa nos contou que sabia como os rapazes foram assassinados na floresta. Ele nos contou que naquela noite tinha ido caçar, mas ouviu barulhos de pessoas conversando e resolvi me esconder em cima de uma árvore. Ao longe, eu pude ver os dois rapazes acenderem velas no chão e desenharem uma estrela vermelha na forma de um pentagrama. E por um momento, escutei passos pesados e um forte cheiro de enxofre. Mas isso parecia ser uma coisa boba, e foi nesse momento que saiu de dentro da mata uma criatura muito negra, com orelhas muito pontudas, olhos amarelos e as pernas tortas. Aquela coisa parecia conversar com os rapazes. Eu fiquei com tanto medo que quase gritei. Os dois rapazes começaram a discutir com aquele ser, e ele de repente atacou um deles com uma mordida no pescoço. O outro tentou fugir, mas foi alcançado e morto pelo monstro. Por um momento, pensei que aquele ser ia notar minha presença, pois ele ficou farejando o ar, depois sumiu na escuridão. Zack nos disse que iria contar para a polícia sobre o acontecido, mas eles não acreditariam nele, e até mesmo poderiam indiciá-lo como responsável pelas mortes. Contei para os dois sobre a experiência que tive no Brasil, e os mesmos disseram que não acreditariam se não tivessem visto tudo aquilo. Quando cheguei em casa, pensei em contar para a Laura, mas tive medo e só disse para ela 5 meses depois. Os anos se passaram e nunca mais tivemos notícias de novas aparições. Hoje, nosso filho está com 21 anos e faz faculdade no centro do estado. E graças a Deus, vivemos uma vida tranquila. Espero nunca mais precisar encontrar com esse ser misterioso.
em nenhuma parte do mundo. Se você ver um lobisomem aparecer, fuja, corra o mais rápido que puder. E se estiver de carro e o pneu furar, não pare perto de matas. Pode ser perigoso. Boa noite.